Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do nosso Questão de Ordem no Agro Mais. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele que foi eleito agora para mais um mandato, o quarto mandato aí como político, representando aqui Minas Gerais na Câmara dos Deputados. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deputado. Eu que agradeço, e especialmente já no segundo dia desse quarto mandato, poder aqui no Questão de Ordem falar de desafios do nosso Brasil, especialmente do agro brasileiro, né? Vamos começar perguntando o que o senhor achou da eleição para presidente da Câmara, do Senado. Bom, são duas vertentes que se encontram, mas cada uma com fundamentos diferentes. O Arthur, com certeza, ele conseguiu conquistar a confiança dos dois extremos, do PL ao PT, nas alianças. Eu já tinha essa visão de que ele teria a maior votação que um presidente da Câmara poderia ter durante a história da democracia brasileira, especialmente após a redemocratização. E o Rodrigo Pacheco é um mineiro com a característica de nós mineiros mesmo, sereno, mas ao mesmo tempo com posições muito contundentes no momento que é necessário. E foi assim que ele se comportou, as decisões que ele tomou durante esse tempo de extremada polarização, e para mim é um prêmio, porque ele cumpriu um papel muito extraordinário de ser ali um guardião da democracia, o equilíbrio. É o que a casa tem que fazer. Ela tem que saber, é o momento que tem que atuar em relação ao judiciário, ao executivo e ao próprio legislativo. Então, eu fui contemplado com a eleição, tanto do Rodrigo como do Arthur. Bom, o nosso setor agropecuário está sempre agora trabalhando com os conceitos, já vem há muito tempo, da agricultura sustentável. O senhor agora está falando de mais uma iniciativa que é a mineração sustentável. Não é exatamente o agro, mas faz parte, porque ali tem insumos, ali tem adubos, tem, enfim, uma imensa riqueza mineral que o Brasil tem e que poderia estar ajudando a gente a não depender tanto de fora. Qual vai ser o foco dessa frente? Bem, o que me trouxe para o Congresso Nacional foi exatamente o agro. Uma visão, eu diria, um pouco mais ampliada, de que a gente não divide agronegócio e agricultura familiar. Tudo é agronegócio, só que um com foco para a produção de commodities, para o mercado internacional, importantíssimo na nossa balança comercial, e outro que carrega uma carga histórica e produz os alimentos, especialmente a maioria que vai para a mesa de todos nós, que é a agricultura familiar. Esse agronegócio, para ele ter ali a musculatura, ter a sustância, fala sustância na roça, que vem da sustentabilidade. A gente fala em Goiás também assim. Você alimenta, esse alimento tem sustância, quer dizer, ele é equilibrado. Certo. Então, é preciso ter essa integração com a mineração. O meu estado, especialmente Minas Gerais, mas depois tem o Pará, tem Goiás, o Brasil inteiro, mas esses principalmente, a mineração é extremamente fundamental na economia, é a principal atividade econômica. E a mineração, ela é uma riqueza que, diferente das outras atividades econômicas, ela é de toda a população brasileira, toda a população que ali vive e reside. Tem países, como o Canadá, a própria Austrália, Nova Zelândia, inclusive o Canadá tem uma rede de cidades felizes, as cidades mais felizes do mundo é onde tem mineração no Canadá. Então, há 4 anos atrás, infelizmente, Minas foi acometida pela segunda tragédia, o crime lá de Brumadinho, foi o maior da história da humanidade, e como mineiro, mas especialmente como cidadão e parlamentar, eu assumi ali a liderança e coordenei até o dia 31 agora a comissão da Câmara dos Deputados que acompanhou todas as investigações, todo o sofrimento, as negociações, continuamos acompanhando ainda, e aí eu tive que estudar a mineração. E nesse estudo de mineração foi onde eu percebi essas diferenças que no Brasil, em sua grande maioria, se confunde o malandro, como tem no agro, que é aquele minerador que faz de forma irregular, depredando o meio ambiente, o garimpeiro ilegal, com a empresa séria que faz mineração, respeitando o licenciamento ambiental, sabendo que causa impacto, mas é possível causar o menor impacto possível. E aí eu fui autor, junto com a comissão, de 9 projetos de leis, desses 4 já estão no Senado, foram aprovados na Câmara, os outros estão encaminhando para que a mineração seja sustentável e responsável, já que é uma riqueza da nação, ela reverta para que
venha trazer desenvolvimento, trazer equilíbrio e que onde ela chegar não pode ser ali criar o que nós chamamos de minerodependência. Porque quando chega a mineração, às vezes o tratorista, quem fazia seca, faz curral ou calibrava um pulverizador, ele até por uma opção de um salário melhor, ele se especializa e as outras atividades até do agro ali, elas desaparecem. Às vezes tem lugar que a mineradora faz trabalhos importantes com educação, de nutrição das pessoas e não consegue nem comprar os produtos ali. Então, essa frente parlamentar é exatamente separar o joio do trigo, a mineração que traz riqueza, discutir a aplicação da CEFEM, que é aquela contribuição que vai para os municípios, para o Estado e para o governo federal, não tem a transparência necessária e às vezes o recurso chega e é utilizado não para os fins mais adequados. E aí quem paga essa conta é a atividade minerária. Então a frente parlamentar é exatamente para a gente conscientizar da transparência do recurso que é gerado, as riquezas geradas pela mineração e é um grande potencial da economia do Brasil inteiro. Pois é, o senhor acabou me fazendo lembrar de tempos nos anos 70, final dos anos 70, 80, quando a gente via aquelas imagens lá de Serra Pelada, aqueles garimpeiros subindo o morro, né, parecendo formigas, naquela situação. De repente vem uma Vale, instala-se ali, a gente vê lá riqueza, proteção ao meio ambiente, combate à evasão de divisas, valorização do nosso produto. É por aí, né? É por aí, e as tecnologias também. Hoje eu relatei também um conjunto de 61, 62 projetos sobre a chegada do 5G no Brasil. Aí eu pude perceber também que às vezes acontece um trágico, sendo como aconteceu, há tantos trabalhadores estão nas profundezas de uma mina. Hoje a tecnologia permite que isso não aconteça mais. É possível você fazer de forma remota, a gente chama internet das coisas, né? Eu estou fazendo isso para mostrar a diferença de ter homens, vidas humanas, mulheres ali, parecendo aquele trabalho sub-humano. Hoje não. A máquina com a pessoa dentro de uma cabine, ele administrando, ele operando uma máquina, fazendo ali a retirada de riquezas para transformar em qualidade de vida. Então, essa é a diferença de uma mineração sustentável de uma mineração predatória, né? O senhor defende também, aí a falta regulamentar ainda pelo Congresso, a parte da mineração em terras indígenas, porque a gente tem que deixar bem claro aqui, nós não estamos falando de populações isoladas, comunidades isoladas, etnias, somos Yanomami, não tem o menor interesse, mas tem ali o Sintalaga, em Rondônia, você tem Munduruku no Pará, eu mesmo sobrevoei aquelas regiões e é difícil você tirar isso já do dia a dia. Eu coloco isso porque esse tema também está lá na Câmara, que é a regulamentação de atividades econômicas em terras indígenas e a questão da mineração que não andou. Como é que o senhor vê esse tema? Bom, é um tema um dos mais polêmicos hoje no Brasil, até porque quando acontece uma tragédia como essa dos Yanomamis, todos nós nos pautamos pela tragédia, né? E eu sou favorável a discutir um regulamento para que a atividade minerária ela seja, sim, feita de forma sustentável em territórios das populações tradicionais, populações indígenas, mas hoje, se eu tivesse a caneta de fazer o decreto, eu suspenderia todas as atividades minerárias em terras indígenas para que tivesse um regulamento, um critério que garantisse, primeiro, o direito daquelas pessoas ali, dos originários, e depois as riquezas geradas, que seja com toda a transparência. O que vai reverter em qualidade de vida para essas populações? A gente imagina, ali a tragédia que aconteceu, o crime, né, do Estado brasileiro em relação a aquelas famílias. Se tivesse uma atividade minerária feita de maneira sustentável, criando ali condições de sistemas agroflorestais sustentáveis, né, colocasse tecnologia moderna para monitorar, para que os bandidos não chegassem fazendo o que os garimpeiros, não só garimpeiro, mas empresas mesmo, que um garimpeiro, um coitado, ele não vai chegar com máquina que custa 1 milhão, 2 milhões, sei lá, R$500 mil para fazer a exploração. Então, não é só o nome do garimpeiro. Eu acho que uma empresa que faz isso, na verdade, é quase que uma organização criminosa, se organiza para fazer aquilo, né? Então, eu suspenderia todas as atividades e criaria um regramento autorizando e definindo com clareza que o benefício das riquezas tem que ser primeiro em favor daquelas populações que ali vivem. Certamente essa frente que o senhor vai atuar
vai tratar também desse tema, né? Já que mineração sustentável, a gente está falando do país inteiro, não é verdade? E esse tema da mineração em terra indígena certamente estará dentro dessa discussão. O que pode, o que não pode, onde não pode. Sim, sim, com certeza vai ser um tema. Eu acho que o tema, talvez, os dois mais estratégico o que a mineração sustentável, na vida real, ela traz de melhoria, de qualidade de vida com as riquezas que é do povo brasileiro. Esse é o primeiro ponto, para não misturar o malandro com o bandido, como acontece no agro. 0,5%, sei lá, não sei quantos milhões de produtores contamina, às vezes com ação isolada, a imagem do agro. Da mesma forma é da mineração. E esse outro pilar é esse, né? As terras ribeirinhas, quilombolas, né? De comunidades tradicionais e terras indígenas, teria que, para qualquer atividade minerária, qualquer atividade de produtos, né? Produtos medicinais, as riquezas naturais que tem ali, tem que ter com muita clareza e tem que ter garantia, não pode fazer lei e nem regulamento para não ser cumprido. Nós tivemos, por exemplo, eu acho que essa questão mineral ela é muito importante. A guerra agora nos escancarou uma situação de total dependência do Brasil com relação a gente. Parece que não sabia, mas é assim, total dependência de insumos, né? Temos que importar 80% de alguns elementos aí que vão fazer parte aí dos fertilizantes. Porque tem uma lei que já foi aprovada na Câmara, que é o licenciamento ambiental, que está parado lá no Senado, lá com o seu conterrâneo. Mas como é que o senhor vê essa questão, que é um grande desafio para o agro, que é a questão da nossa segurança em termos de insumo, tem até uma frente parlamentar. Sim, nós vimos, e depois também na roça, você que é do Goiás, né? Eu fiz agronomia lá na Universidade Federal de Goiás, então, gosto de afirmar, não sei se eu sou mais mineiro em Goiás ou mais goiano em Minas Gerais, né? Que maravilha. Mas lá no interior de Minas, de Goiás, a gente fala que a gente tem que prevenir para não remediar depois, né? A prevenção. E o Brasil, infelizmente, não soube fazer essa prevenção em relação aos fertilizantes. O que é essa prevenção? Investir na ciência. Quando surgiu a guerra, o potássio especialmente, como você afirmou, 80%, 2/3 ele é importado, e achou que imediatamente com o decreto do presidente, ou do ministro, ou da ministra, se resolveria a produção. E não é assim. É preciso primeiro investir em pesquisa, de 5, 8 ou 10 anos, para que, eu não gosto nem de falar, às vezes, exploração de fertilizantes, exploração de terra, não. Explorar é quando faz não sustentável, né? Aproveitamento. Então, aproveitamento das nossas jazidas minerais, né? Do potássio, de fósforo e outras riquezas minerais que nós temos, é preciso investir na pesquisa. Então, se nós queremos ter daqui 5 anos, 10 anos, a nossa menor independência em relação aos fertilizantes, é preciso investir na pesquisa. E aí eu pego um produto que mais ou menos uns 25 anos atrás, ele era, aliás, vou pegar dois até para sobrando, né? Eles eram tidos como lixo industrial. Um é o gesso. Veio a Embrapa, nosso grande doutor Djalma, que pesquisou na época pela Embrapa. A Embrapa, hoje, o gesso é um produto importantíssimo de correção de solo, de aumento de produtividade. O outro é a sílica. Também era um resíduo que, na minha agronomia lá no Goiás, há uns 20 e poucos, 30 anos atrás, não sabia o que fazia da sílica. Hoje não. Ele já é um produto altamente utilizado para você aumentar produção e produtividade. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouquinho conversando com o deputado Zé Silva. Eu vou saber dele o que ele achou do desmembramento do Ministério da Agricultura. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta aqui no Questão de Ordem com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. E quando eu parti para o intervalo, perguntei para o senhor, o que o senhor achou do desmembramento do Ministério da Agricultura em Agricultura Familiar e Alimentação Saudável e Ministério da Pesca? Bom, primeiro eu vou dividir em duas respostas. Essa tese de ter 2 ministérios é uma tese que eu defendi antes de estar na política. Você vê quando foi extinto pelo presidente Temer o MDA, é só analisar os dados de pobreza rural. Por quê? Nós tínhamos 21 políticas públicas para os agricultores e agricultoras que praticam com a sua família ali a produção dos alimentos.
Hoje, se nós pegar, a gente não enche uma mão, que todas as outras foram sendo sucateadas e acabaram essas políticas públicas. Se eu pegar assistência técnica e extensão rural, e aí, se você pegar um agricultor que tem assistência com o que não tem, o que tem assistência, ele aumenta 4 vezes o valor bruto da sua produção num hectare por ano. Então, não precisa falar mais nada da importância da assistência técnica. Chegamos em 2015 a ter 700 milhões para assistência técnica e extensão rural, que o governo federal, infelizmente, nunca participou nem com 10% desse valor, os estados e os municípios que pagam. Esse ano, do último ano do presidente Bolsonaro, o dinheiro não dá para pagar o custeio da Emater de Minas um mês. E o deputado pode falar com, vamos dizer assim, de cátedra, porque foi da Emater de Minas Gerais? 33 anos na Emater Minas, presidi por 8 anos, fui secretário de Agricultura. E presidi a Associação das Ematers, conheço cada uma das Ematers do Brasil. Bom, então, já eu mostrei uma das políticas públicas que acabou, né? Hoje, se dependesse do governo federal para ter assistência técnica, nem 1% dos agricultores teria assistência técnica. Vou pegar uma outra. Porque as pequenas cidades, e o Brasil tem aí mais de 80% das cidades são pequenas, né? São, como disse o Zé Eli da Veiga no seu livro, né? São cidades rurais, né? O novo rural brasileiro são cidades rurais, onde as pessoas ficam ali naquele povoado e trabalham nas suas propriedades. Essas cidades, elas dependem de mercado, que produzir, meu amigo, levantar cedo, capinar, plantar, cuidar, colher, já é muito honroso, mas é muito desafiante, é muito difícil. Imagina vender e ganhar dinheiro, pôr dinheiro no bolso, né? Então, o tal do programa de aquisição de alimentos, que mudaram o nome, tem esse negócio de mudar o nome, não sei para quê. Filho bonito, né? Todo mundo quer ser pai, mas muda o nome, para que mudar o nome, né? Mudaram esse nome já umas 3, 4 vezes, mas na verdade é o governo comprar. Comprar arroz, feijão, milho, verdura, legumes, carne, peixe, frango e levar para ali as entidades do governo. Aí tem presídio, aí vai também honrosamente para as escolas, entidades assistenciais, né? Então, das 21, praticamente todos acabaram. Então, por isso, a minha tese de tratar diferentemente, porque eu tenho um local onde vai cuidar exclusivamente de 84,4% dos agricultores, que é a maioria que produz para o mercado interno. Ok, essa é a primeira tese. O segundo ponto, e aí permite aí fazer uma análise aí bem mais aprofundada da decisão tomada agora. Então, se eu sou favorável a dividir o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, eu sou favorável. Ok. Agora, o que foi feito essa divisão? Eu sou favorável? Não, eu tenho restrições. Porque se cada atividade do agro eu tivesse que criar um ministério, eu teria um Ministério da Floresta, um Ministério da Soja, assim sucessivamente. Então, eu não vejo a atividade da piscicultura com a necessidade de ter um novo ministério. Conheci, coincidentemente, né, até homenageando o nosso honroso e amigo Eduardo Aracena Rasguedo, a maior autoridade de piscicultura do Brasil, trabalhou 40 anos na matéria, eu fiz a minha especialização no Paraná em piscicultura, e motivado pelo Rasguedo, que hoje ele é aposentado pela Emater, mora em Sete Lagoas, né? Então, a piscicultura, ela não tem necessidade de ter um ministério. Agora, sim, ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, ok. O outro ponto, que talvez as pessoas me perguntam, a Conab. Bom, a Conab, primeiro, na minha visão, ela tem que ser uma agência para ter autonomia. Ela não precisa ser do MDA, ela não precisa ser do Ministério da Agricultura, ela tem que ser do Estado brasileiro, do governo federal, da mesma forma como a ANATER, que eu posso até falar que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a Conab, eu respeito o governo que ganhou, você fala, não, a Conab vai cumprir um papel de inteligência X, né? Então, se a Conab é para cumprir um papel de garantir alimentos, porque tem X milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, e a Conab vai cuidar disso, ok, eu respeito. Só que a Conab, ela tem que ser um balizador do mercado. Minas é o maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país, era o segundo maior produtor. Vê a importância do café para Minas Gerais. Se a Conab não tiver o 5G, o satélite, a tecnologia, a mais moderna do mundo, para dizer serão 20 milhões, 23 milhões ou 24 milhões de sacas de café, uma palavra mal falada da Conab em relação à safra de café pode quebrar todos os produtores de café do Brasil. Então, a Conab ela tem que ser um centro de excelência de inteligência do agro brasileiro. Bom, o que eu entendi até agora, mas não posso, que o governo, eu não conversei com nenhum dos dois ministros, então não estou autorizado, é a minha percepção, de que o governo disse o seguinte, olha, eu quero a Conab
até que nós consigamos tirar o Brasil do mapa da fome, eu quero a Conab cuidando de comprar alimentos e levar alimentos para as pessoas que mais precisam e estão passando fome. Respeito, né? Mas a minha defesa, eu quero ser muito mais ousado, mais audacioso com a Conab. Né? E aí tem ministros como o Silas Brasileiro, que é um estudioso, foi meu chefe, né? Eu já era presidente do Conselho Nacional do Café, ele foi secretário de Agricultura de Minas, foi ministro. Ele tem uma visão muito clara do que a Conab precisa ser, porque ele sabe que a Conab, sendo um centro de inteligência, vai dar essa dimensão na relação das nações, e do Brasil é uma grande potência, né? Então a Conab fica aqui, esse meu puxão de orelha, que eu quero que a inteligência do governo coloque a Conab como uma agência autônoma. Se o governo me disser, olha, disser a mim não, disser ao parlamento, disser ao Brasil, mas estou assim da maneira, até pela minha ligação quase que afetiva com o agro, quase não, totalmente afetiva, se ele falar, não, a Conab é para cuidar, e foi o que eu entendi, para cuidar de combater a fome, combater a pobreza e resgatar as políticas de comercialização e doação direta dos alimentos. Mas aí eu respeito. Pois é, mas aí o senhor tem realmente vamos dizer assim, uma ficha de serviços prestados à assistência técnica, aquilo que o produtor precisa. A Embrapa, que é a nossa empresa mãe, está fazendo 50 anos, né? Então não dá para você fazer agricultura, pecuária, desenvolvimento, combater a fome, se a gente não tiver as ferramentas que tornam a produção efetivamente, vamos dizer assim, você não precisar desmatar, você não precisar de ampliar áreas desnecessárias. Então, o conhecimento na verdade, a maior ferramenta dentro disso daí, né? Como fazer? Talvez o senhor, pela experiência que teve como secretário de Agricultura e também da Emater, como fazer, como tornar esse conhecimento, fazê-lo mais acessível ao produtor rural? Bem, hoje, isso que eu estou dizendo, porque especialmente nós, vocês da imprensa, que são altamente investigativos, e nós que somos homens e mulheres públicos, né? Nós não podemos falar, eu tenho uma ideia, posso até falar, mas na nossa conversa aqui eu tenho que defender teses, né? E a tese que eu defendo da assistência técnica e extensão rural, que não necessariamente precisa ser só pública, estatal, mas pode ser pública, estatal e não estatal, porque tem essa complementariedade, é a única maneira dessa pesquisa da Embrapa, dessa pesquisa das universidades, chegar nos agricultores. Porque é o seguinte, aí às vezes eu falo uma palavra bonita, falo inovação, né? Inovação não é também eu criar dificuldade para produzir. O que é que eu falo que é inovação? É eu trabalhar menos, produzir mais, ter menor esforço e ter maior renda. Para isso acontecer, como eu disse a você, os 84,4% dos produtores brasileiros, eles não têm condição de contratar um extensionista, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um engenheiro agrícola, um agrimensor, um técnico agrícola, para levar para ele, essa informação que a Embrapa leva. Vamos pegar, por exemplo, o Cerrado de Goiás, do Tocantins, que até foi Goiás até pouco tempo, da minha Minas Gerais, o Cerrado brasileiro, os campos brasileiros. Até pouco tempo, eles brincavam assim, numa linguagem bem da roça, né? Isso aqui só serve para criar seriema, que é um pasto muito bonito, e lobeira, que é uma fruta nativa lá, né? E hoje não, essas terras são altamente produtivas, como as terras da Ucrânia, que são as mais férteis do mundo, com produtividade igual dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque teve lá os homens e mulheres com uma prancheta, ficou 5 anos estudando como é que produzia soja. E esse produto hoje faz do Brasil essa grande potência. Então, para isso, precisa da assistência técnica. E como eu disse, o governo federal hoje não participa nem com 0,5% dos recursos para da assistência técnica. Nós temos 4 milhões e 100 mil agricultores. Ajuda a fazer essa conta aí, 4 milhões e 100 mil. Custa vamos fazer uma conta certa, custa R$1.000 para dar uma assistência técnica de qualidade para cada um. Então, eu vou ter aí 4 bi por ano, né? 4 bilhões e 100 milhões. Ok, os estados e os prefeitos já colocam 2,5. 2,5. Por isso que nós temos aí 17 mil extensionistas no campo técnico, estão lá visitando, fazendo reunião nas comunidades. Só que é o seguinte, o ideal é um técnico desse dar assistência para no máximo 100 produtores. Eu tenho um colega meu ali na Emater que eu chamo que ele é muito zen 1. Eu não vou nem falar o nome do produto, nem do posto aqui, sabe? Ele é muito zen 1 porque é o seguinte, em vez dele atender 100, tem uns que atendem 800, 500 mil.
cara muito competente. Eu sempre homenageei meus colegas aqui, extensionistas, né? Então, onde eu quero chegar? Os estados pagam 2 bilhões e meio, por que o governo federal não pode otimizar os gastos que tem aí e pôr pelo menos 1 bilhão, né? Se eu pôr 1 bilhão, eu vou aumentar, eu falei que aquele que produz um saco de, vamos pôr assim, 10 sacos de milho num hectare, claro que não é isso, ele passaria a produzir 40, né? Então, se eu aumentar 1 milhão de agricultores com 1 bilhão que o governo colocar, eu vou aumentar pelo menos 30% no PIB do agro brasileiro, né? Então, você tem razão. Se não investir nesses recursos, na assistência técnica, extensão rural, claro, o Brasil vai continuar sendo esse gigante, só que vai acontecer essa tristeza para nós. Um dos países mais produtores de alimentos, com a quantidade de gente passando fome na roça. Isso não dá para dormir, né? Nós que estamos aqui no parlamento, o presidente da República, ministro, governador, né? Não dá para fazer isso, né? Bom, a solução é a Anater. A Anater foi criada, foi um debate. Eu fui presidir a Associação das Emater, andamos em todos os estados, foi feito o debate. Aí depois criamos na Comissão de Agricultura aqui da Câmara uma subcomissão, inúmeras audiências públicas, viajamos o Brasil inteiro, foi feita uma indicação, foi feito um projeto de lei, o deputado Mongaso foi o relator, a presidente Dilma criou e ficou sem colocar para funcionar. Ficou não sei quanto tempo, toda semana eu ocupava a tribuna cobrando a instalação da Anater. Instalou a Anater, pouquinho recurso, chegou o ano atrasado, foi cortando. Esse ano, a Anater, que, como eu disse, como a Conab tem que ser uma agência independente, com autonomia, ficou brigando o Ministério da Agricultura, o MDA na época, né? Da época da Dilma, quem que ia mandar na Anater. Foi para o Ministério da Agricultura, agora foi para o MDA. Como eu disse, pode estar em qualquer lugar, mas precisa ter dinheiro, né? Então, a luta nossa agora, do agro, é para resolver a questão da assistência técnica. E aí, eu levei pelo eleito senador, ex-vice-presidente da República, que era o presidente do Conselho da Amazônia, junto com Marcelo Ramos, que era o vice-presidente da Câmara dos Deputados, uma proposta de, ao invés de fazer uma força-tarefa armada, né, das forças de segurança, que é importante na Amazônia, fazer uma força-tarefa técnica. A Anater, ela tem uma personalidade jurídica, ela não precisa fazer concurso. Ela pode credenciar, e eu sugeri ao vice-presidente Mourão que contratasse 1.000 agrimensores e técnicos para fazer a regularização fundiária na Amazônia, né? Acabava esse problema de grileiro, queimada ilegal, garimpeiro ilegal, porque quem tem o documento da terra, ele é igual ao cidadão. Se eu não tenho identidade de CPF, é quem não tem o documento da terra também. Então, quem não tem o documento da terra é igual ao cidadão não ter identidade de CPF. E, por conseguinte, tenho grande respeito pela ministra Marina e estarei levando para ela essa mesma proposta. Ministra, cria na Anater uma força-tarefa técnica, que eu tenho certeza que em 1 ano de trabalho, a Amazônia terá pelo menos 80% das escrituras prontas. E aí separa o joio do trigo. Os invasores, os bandidos, a polícia cuida. Aí cuida, deixa a Polícia Federal, não sei quem mais vai cuidar. Mas a Anater, inclusive, além da assistência técnica, trazer solução para a regularização fundiária. Gente, eu conversei aqui com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, parlamentar, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária e agora também vai estrear aí na Frente Parlamentar aí da Mineração Sustentável. Zé Silva, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu me sinto muita vontade aqui, que a gente, os goianos, como é que você falou mesmo? Goiano é... Eu não sei se sou mais mineiro em Goiás ou mais goiano em Minas Gerais. Faço minhas suas palavras, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê, obrigado pela sua audiência, a gente se vê semana que vem no próximo programa.